meus queridos, estamos de volta, 10 horas e 38 minutos aqui na nossa rádio Jovem Pan News Natal. Que bom ter você conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda se você sintonizou agora. Estamos aqui na nossa primeira hora de programa, né, e estaremos juntos até o meio-dia. E você já sabe que pode participar conosco, né, 99989-1263, esse é o número do nosso WhatsApp. Aproveita que agora tem entrevista e se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar aqui a sua dúvida, tá? A sua pergunta para esse pessoal maravilhoso que tá aqui, gente. E ó, só para você ter uma ideia, na próxima semana acontece na sede da OAB aqui em Natal um evento que vai reunir representantes da área médica e jurídica para discutir os avanços médicos relacionados à cannabis medicinal e suas implicações jurídicas, além de discutir, gente, os melhores caminhos para uma regulamentação da cannabis no Brasil, que é o que todo mundo deseja, que todo mundo quer e que muita gente precisa. E aí, para saber mais sobre esse evento, a gente vai conversar com o Felipe Farias, já esteve conosco aqui, tá de volta. Que bom, Felipe, seja muito bem-vindo novamente, viu, ao nosso programa da ONG Reconstruir, que eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar, e também que está conosco aqui a doutora Natácia. Eu sabia que eu ia errar, Natácia. Eu refalei e falei aqui na hora do intervalo, mas chega na hora do ao vivo, sabe? Eu digo, eu vou errar esse nome. Natácia Viana está conosco também. Doutora, muito obrigada, viu? Seja muito bem-vinda também ao nosso programa, para essa discussão que é tão ampla, tão abrangente, que precisa ser discutida cada vez mais, né? Sejam bem-vindos, vocês dois. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, muito bom dia, Andresa, muito bom dia, Divan. E sim, a gente está, né, sempre em busca de promover aqui no estado do Rio Grande do Norte educação de forma coerente, de forma séria e honesta sobre uma possível regulamentação da cannabis no Brasil, como hoje é o acesso para os pacientes que buscam esse tratamento. Então, a Reconstruir, ela visa, que é um dos pilares do nosso projeto, é educar, né? E educar, a gente vem com informação, com pessoas técnicas para poder falar sobre o assunto e que toda a sociedade possa ter acesso a essa informação. Então, a gente preza muito por isso. Felipe e Natácia, acho que a gente tem que começar primeiro falando ali da questão dos benefícios, né? Às vezes as pessoas não têm ideia, a gente leva para um outro lado ali, né? A questão da maconha em si, né? Mas não tem ideia dos benefícios, que eu acho que é de suma importância. Antes da gente falar das dificuldades, que as dificuldades são muitas, né? Mas eu acho que é importante a gente trazer, assim, os benefícios, né? Para os tratamentos. São diversos tratamentos, né? Que pode ser utilizada ali a cannabis. Isso, exatamente, Andresa. Nós temos hoje em dia tratamentos para diversas doenças, tanto para a faixa etária pediátrica até a faixa etária idosa. Então, tem uma ampla segurança, né, clínica para uso em todas essas faixas etárias. E as doenças tratadas vão principalmente aí da parte de doenças neurológicas, certo? Psiquiátricas também. Então, a gente tem aí na faixa etária, por exemplo, infantil, tratamento de autismo. Então, ajuda muito no controle de sintomas, nas doenças que cursam com convulsões, né, como a epilepsia, que também tem algumas doenças aí bem graves, bem refratárias ao tratamento aí na faixa etária pediátrica. Então, já passando aí para a parte do adulto, nós tratamos também muito bem parte de dores crônicas, de insônia, certo? Já na faixa etária, por exemplo, dos idosos. Então, muitas doenças incapacitantes, limitantes também, como também é o caso da dor crônica, né, da inapetência, principalmente também sintomas relacionados aos cânceres e ao uso de quimioterapia, por exemplo. Então, é um excelente adjuvante, certo? Em conjunto com esses tratamentos. Para doenças também neurológicas, que a gente chama de neurodegenerativas, como é o caso do Parkinson, da doença de Alzheimer e das demências no geral. Não é isso, Felipe? Então, eu acho que realmente, assim, é uma ampla... É um medicamento que ele tem baixo custo, né? Isso que a gente tenta trazer, ele pode ter um baixo custo, ele tem um fácil, né? Um acesso facilitado também através, principalmente do trabalho das ONGs, né? Dessas instituições que lutam por esse acesso para a população e, assim, com poucos efeitos colaterais e também um bom perfil de segurança. Então, claro, tem que ver para quem, né, qual subtipo de óleo a gente pode usar, qual é a indicação, qual é a contraindicação, mas sim, a gente consegue tratar aí uma ampla variedade, né, de doenças, exatamente. Maravilha. E aí agora, então, Felipe, sobrou para você aí os impasses, né? Como é que a gente está aí nessa questão dos impasses
o objetivo, né, dessa próxima semana é justamente discutir isso, né? Essa questão jurídica, né, do que vai acontecer, do que não vai, e de como eu que preciso, por exemplo, tenho que me comportar, né, para poder adquirir ali a cannabis. Andrés, o primeiro impasse, infelizmente, ainda ele parte do consultório médico. Então, muitas vezes, os médicos de vários pacientes não têm ainda um conhecimento, não chegaram a estudar sobre o tema, e, por esse motivo, eles não conseguem fornecer ao paciente um tratamento adequado. Geralmente, que o paciente já utilizou várias substâncias, né, alopáticas, e não teve um resultado esperado, e vem, em consequência, a indicação da cannabis. E, por não ter esse estudo, o paciente ele fica limitado ao tratamento. Então, a gente tem esse primeiro problema, que o evento da OAB já tem esse interesse de poder indicar aos médicos o início, né, uma introdução sobre a terapia canabinoide, falando da parte psiquiátrica, a parte endocrônica, a parte geriátrica, vai abordar esses assuntos lá, para poder o médico começar a ter uma bagagem, né? Existem diversos cursos também, por sinal, a Reconstruir está em construção de um curso aqui em Natal, para poder cada vez mais capacitar os médicos. Então, tem esse primeiro entrave para o paciente. O segundo entrave é o acesso, que de fato ainda o paciente ou é na farmácia por um preço abusivo, ou é um importado que tem uma certa burocracia, ainda demora para chegar na casa do paciente, não é automático o pedido. Mas o que a gente vê também, um problema no Brasil em geral, é uma falta de regulamentação clara, né? Que aí, assim, a gente poderia estar no Brasil plantando, produzindo, fornecendo a baixo custo, fornecendo pelo SUS, o SUS plantando pela Farmácia Viva, mas são vários entraves ainda políticos e econômicos que envolvem toda essa falta de regulamentação. Felipe, essa lei das drogas, ela foi um empecilho grande para que o cannabis pudesse avançar, evoluir mais nos objetivos que ela se propõe. Então, essa regulamentação, por isso, talvez, o evento na OAB, porque vocês estão tentando debater ou levar mais ao conhecimento do pessoal da área jurídica e também da área médica, né? Porque, com certeza, Natasha, ainda existe uma participação, uma integração maior dos médicos para conhecer mais, né? Para você ter conhecimento. Daí essa capacitação, esses cursos, para que possa melhorar aí a aceitação e o conhecimento também do cannabis, né? Isso. A gente vê hoje esse entrave jurídico também, porque muitos profissionais ainda nem sabem, né, como é que o paciente pode ter acesso. Muitos profissionais não sabem nem como vai colocar isso no papel para poder prescrever para o paciente. Então, esse debate jurídico, para ter a segurança do profissional médico e saber que ele pode prescrever legalmente, em relação ao paciente, que o paciente, mesmo com a lei de drogas, ele está autorizado a poder se tratar com cannabis, porque na lei de drogas ele deixa claro que é sim permitido o uso da cannabis para fins medicinais e fins de pesquisa. O problema é que não se regulamentou isso. Até agora, o que a Anvisa regulamentou foi a importação, que é via a resolução 660 da Anvisa. Importação dos medicamentos. Eles nem consideram medicamentos, na verdade. Eles falaram que são produtos à base de cannabis. Não entrou como remédio, como medicamento. Entra como suplementar, medicina suplementar? Então, não? Entrou com... Esse é o problema. Esse é o problema. É uma nova classificação. Produtos à base de cannabis. Então... é muito variado, porque, por exemplo, os produtos muitas vezes no país de origem, vou dar um exemplo nos Estados Unidos, lá ele é classificado como suplemento alimentar, onde a pessoa compra no supermercado sem receita médica. Mas aqui no Brasil, ele entra como produto à base de cannabis, totalmente fiscalizado e tem essa burocracia. E essa suplementação alimentar, ela supre o quê? Tem vitaminas, o que é vendido lá? Não. Aí é mais com a doutora, né? Não, então, são os derivados, né, que a gente chama de canabinoides, certo? Então, é um óleo, normalmente, né, a forma mais comum de apresentação, de comercialização é em forma de óleo, em que o uso é feito de forma sublingual, ou seja, se coloca esse óleo embaixo da língua, certo? Mas também existem preparações como pomadas, como cápsulas, tá certo? Mas, enfim, esse acaba sendo o uso mais comum. E dentro desse óleo, né, são essas substâncias, eles contêm
contém essas substâncias chamadas canabinoides, no caso, os canabinoides derivados da planta, né, que não são sintéticos, são fitocannabinoides, porque vem de planta, tá? E aí, cada canabinoide, hoje em dia a ciência já conhece vários, mais de 100, certo? Que são presentes na planta, tá? Então, cada um desses tipos tem sua indicação e tem também sua contraindicação, por exemplo. Então, a gente sabe que, por exemplo, um tratamento para uma crise convulsiva é diferente, então precisa de um óleo diferente de um tratamento, por exemplo, para uma ansiedade, para uma insônia, entendeu? Para uma dor crônica. Então, é a mistura, né? A forma de comercialização que difere nesses diferentes usos. Mas não, ali dentro não contém vitaminas, não contém, por exemplo, sais minerais. Então, são esses fitocannabinoides diluídos em uma base de óleo, normalmente uma substância oleosa. Normalmente é óleo de coco, ou, enfim, tem preparações também com azeite, ou, enfim, que fica como um veículo. Isso. E o Brasil já produz alguma coisa? Já é permitido? O Brasil, ele consegue hoje, pela resolução 327 da Anvisa, as farmácias, a indústria farmacêutica, ela pode comprar o CBD em pó, um sal de CBD, chega no Brasil esse sal de CBD e eles diluem num veículo, né? Por exemplo, num óleo de coco, num MCT, e dilui e vende na farmácia. O plantio para a produção não é permitido. A UFRN, no caso, o Instituto do Cérebro, foi a primeira instituição no Brasil a ter autorização regulamentada pela Anvisa para fazer pesquisa com os fitocannabinoides. No caso, são pesquisas em modelos animais, não são pesquisas em humanos. Então, ainda foi a primeira a fazer isso. E também é interessante lembrar que só um ponto sobre a questão do suplemento alimentar. Nós temos canabinoides no nosso organismo. Então, a gente produz cannabis, a gente produz endocannabinoides, canabinoides endógenos. Então, esses fitocannabinoides, muitas vezes, têm a intenção de suplementar uma baixa produção do nosso organismo. Então, ele tem o objetivo de homeostase, de equilibrar algumas patologias, alguns sintomas. E, no caso do que vem na farmácia, para deixar mais claro para os ouvintes, vem do cânhamo. O cânhamo, segundo a OMS, não é classificado como droga. O cânhamo é uma prima da cannabis. E ele vai produzir uma porcentagem de THC de até 0,3%. Essa porcentagem ela é classificada como suplemento alimentar pela OMS. Infelizmente, no Brasil, a lei de drogas e a Anvisa, ela não separou cannabis de cânhamo, colocou tudo num bolo só. Sim. Entendeu? Mas na Europa, nos Estados Unidos, na China, já existe essa tudo separação. Isso tem uma separação. E aqui não teve isso. Falando em outras plantas, me lembro de há pouco tempo, eu não sei se vocês vão saber, mas tem uma pesquisa também com uma outra planta que aí ela teria só a questão benéfica, porque a maconha em si, quando a gente fala da maconha, ela tem a questão dos canabinoides, mas tem a questão alucinógena também, né? E essa outra planta não teria. Existe uma pesquisa que está acontecendo aí, vocês sabem sobre se essa planta, como é que tá, se tá dando certo também, que aí teria, acho que a burocracia seria bem menor se a gente conseguisse, né, esse remédio dessa outra planta que não tem essa questão, né, pejorativa, digamos assim. Andresa, tem um estudo na UFRJ sobre essa planta, agora não me recordo o nome dessa planta, que teria o CBD, que é o cannabidiol. Certo. Só que um ponto também que é importante é que o THC, que é responsável por uma ação psicoativa, né, da maconha, ele é tão terapêutico quanto o CBD. A questão de ver como, vamos tirar o THC porque o THC é o vilão da história. Acontece que o THC ele é muito bom para diversas patologias, como a questão do Parkinson, como a questão do Alzheimer, como o uso oncológico. Na farmácia mesmo, a gente tem produtos na farmácia que a concentração de CBD e THC é paralela, 1 para 1. É 23 mg de CBD e 24 mg de THC. Que é uma indicação para esclerose múltipla. Então, a indicação do THC, ela é importante. A questão que a gente tem que entender é que, em alguns casos, existe uma contraindicação do THC. Então, se uma pessoa tem um caso esquizofrênico, ela é bipolar, ou uma criança muito novinha, então, é indicado, geralmente, que não tem o THC por causa daquela questão específica. Mas o THC ele não é um vilão. Do mesmo jeito que a gente não vai indicar um Rivotril para uma criança de 1 ano de idade. Porque não pode. O Rivotril não é um vilão, né? Mas a gente vê que existe também é romantizado o Rivotril hoje no Brasil. Todo mundo ama o Rivotril. A gente vê que existe
um perigo nisso, muitas vezes, mas nem por isso a gente vai proibir o Rivotril, né? A gente vai saber quando indicar, quando retirar. Eu acho que a doutora Natácia, ela pega muito paciente, na verdade, que já está num uso, às vezes, um uso abusivo do próprio Rivotril. Isso, e de várias outras medicações. E a gente consegue, inclusive, retirar muitas dessas medicações, né, que estavam ali gerando sintomas maléficos para o paciente, dependência. Então, a cannabis ajuda também nessa retirada. E também um outro ponto, né, que essa questão, como você relatou, Andresa, da questão alucinógena, então é mais para esses pacientes, né, como o Felipe falou, por exemplo, portadores de esquizofrenia, de bipolaridade, eles é que têm essa contraindicação ao uso do THC. Então, ele não é alucinógeno para todo mundo. Então, ele tem um risco de psicose, que é um sintoma, certo? Se usado por pessoas portadoras dessas patologias. Então, realmente, não é que seja maléfico, não é que é a parte ruim da cannabis, entendeu? Pelo contrário, ela é muito boa. Agora, boa para quem, né? A gente, como todo e qualquer remédio, como água. Tem paciente que pode tomar muita água, tem paciente que não pode tomar muita água. Então, assim, a diferença, né, do veneno e como é que é? Da droga e do remédio e do veneno é a dose. Então, também, né, fica muito por isso aí. Quem é o paciente, por isso que é tão importante a parte também da avaliação médica. Então, conhecer quem é esse paciente, conhecer a sua história, conhecer as suas comorbidades, né, história, às vezes, familiar, questionar se ele já teve algum sintoma parecido com dessas doenças, algum outro episódio de psicose aí. Então, para a gente poder entender quem é que pode se beneficiar de qual tipo de medicamento. Doutora, no início da nossa conversa, o Felipe falou da questão que os médicos que têm ali uma certa dificuldade para, né, passar esse remédio, né? Vai lá e olha, você não vai utilizar aqui a cannabis. Você que está ali no dia a dia, a gente sabe que você é uma pessoa que já tem aí esse conhecimento. O que é que está faltando para os médicos aqui do nosso Brasilzão entenderem que realmente a cannabis é positiva, né? Que ela traz ali muitos benefícios? Infelizmente é o preconceito, e esse preconceito vem principalmente da falta de conhecimento científico. Então, muitos, né, que dizem que não serve, que não indicam, que não querem que seus pacientes façam uso, dizem que é porque não existem, por exemplo, estudos, e existem estudos de excelente qualidade. Né? Isso, então existem estudos... também com relação à homeopatia, né? Muitos... Também. Então, assim, existem estudos, tanto que é autorizado, né, como o Felipe falou, pela Anvisa, isso é desde 2015, então não é uma coisa nova, já é regulamentado em vários países aí que são referência pra gente, como, por exemplo, países da União Europeia, Estados Unidos, tá? Então, também não são países com baixa qualidade científica, né? Muito pelo contrário. Então, assim, eu acho que o que realmente pesa é a falta de conhecimento, é estar aberto também a isso. Eu acho que também muitos pensam que não sei, vai talvez perder ali um paciente ou outro, mas isso não é verdade, a gente precisa do apoio também. Então, eu não posso também manejar sozinha todo e qualquer paciente com todas essas doenças. Eu vou avaliar a parte da cannabis, avalio também uma coisa ou outra, mas é importante que eles tenham esse segmento com os seus outros médicos, né? Então, passa muito por isso aí. Então, eles têm preconceito, muitos não querem que o paciente volte, então é um pouco complicado. Já as famílias não, as famílias, eles têm um bom poder de aceitação, né? Principalmente idosos, isso foi uma coisa que me impressionou. A população mais idosa, eles são muito abertos, né? Eles vão ali com várias queixas e pensam assim, não, se vai me beneficiar, se é uma coisa permitida, né? Vamos lá, vamos tentar. Então, isso é muito bom. Realmente, eu acho que por isso que o papel da educação, né, da educação em saúde, principalmente como aqui a Reconstruir quer promover, é fundamental. Levar essa informação, né, doutora? Isso. Doutora Natácia, o que é que existe de disponibilidade no mercado em termos de medicamento? Há uma disponibilidade já bem farta? Há uma farmácia específica para isso? A gente compra em qualquer drogaria? Como é que... O que é que tem disponível? Se hoje a gente quiser, tem uma bipolaridade e queira foi prescrito aí uma medicação... Existe? Como ter esse acesso, né? Então, como o Felipe falou, dentro das próprias redes comuns de farmácia, né?
tem disponível, mas são medicamentos aí muitas vezes com um custo muito, muito elevado, tá, para a população, então muito diluídos, então assim também é uma coisa que a gente tenta não trabalhar muito. A gente tem aí hoje em dia a maior disponibilidade é através de importação, certo? Então, como ele falou, tem várias empresas que já trabalham aí com o Brasil, então a gente, através de receita médica, né, através É tudo sob prescrição médica? É tudo com prescrição médica, certo? E também a autorização da Anvisa, que também é fundamental para esse passo, tanto resguarda o paciente, resguarda, enfim, a ONG que está intermediando, resguarda o médico, tá? Então, já é uma coisa aí bem transparente, legalizada. E as ONGs também fazem esse papel, eles ajudam também várias, já vem tendo aí o habeas corpus, né, que é um tipo de autorização judicial para plantio, né, para produção de óleos. Tem pessoas, né, pessoa física que também consegue obter autorização judicial para plantio e fabricação do próprio medicamento, certo? Então, a gente tem aí vários meios, né, de conseguir. E aí o médico, né, vai poder indicar qual a melhor forma para cada caso, Como né, é que dependendo a justiça está vendo a questão óleo do cannabis aqui no Rio Grande do Norte? Por sinal, Edvan, a gente vai, dentro da palestra, vai ter o juiz federal, Walter Nunes, que vai abordar o tema. Ele que deu, né, uma sentença favorável. Ele deu do Brasil, foi a primeira do Rio Grande do Norte e foi a primeira do Brasil para Parkinson. Né? Então, foi um marco aqui no Rio Grande do Norte, foi um marco no Brasil, essa decisão de habeas corpus para essa paciente com Parkinson já, que o filho dela plantava para ela. Então, até o filho dela chegou para mim e falou: Felipe, eu quero entrar na justiça porque eu tenho medo de ser preso por fazer o remédio da minha mãe. Sim. Porque a situação era essa. Naquela época, isso foi em 2017, se eu não me engano, não tinha muita disponibilidade de produtos aqui no Brasil, não existia na farmácia ainda, na farmácia só começou a ter em 2019, 2020, e o importado era muito complicado, além de meses para chegar. Eu falei: vou plantar, vou produzir para ela e fazia para ela. Ela fazia o uso e ela estava muito bem obrigada, né? E ele não queria ser... Ele falava para mim: Felipe, eu durmo com o olho fechado e o outro aberto, porque a polícia vai chegar em casa e eu vou ser preso. Tem que estar atento, né? Mas aí a gente conseguiu um grupo de advogados para esse paciente, entrou na justiça, todos os documentos necessários, porque é uma lista de documentos muito grande, mostrando que teve um uso, porque... É engraçado, para o habeas corpus, o paciente primeiro tem que falar que está cometendo o crime, né, que é uma desobediência civil, que está produzindo o próprio remédio do paciente, que teve o benefício e não quer ser preso por isso. Então, tipo, assumir uma culpa para, né, poder depois apaziguar isso, mas que, na verdade, não é uma falar que culpa, infringiu né? a lei. Até porque a lei permite o cultivo para fins medicinais, né? Então, só que não diz como, nem quem fiscaliza, não tem isso. Então, por essa falta de regulamentação, a justiça tem que tomar uma posição referente ao direito à saúde. Então, o habeas corpus, ele vem com esse embasamento do direito à saúde do paciente. Então, a gente vem sempre cada vez mais, a ONG, por exemplo, a Reconstruir, ela dá esse apoio para o paciente em relação ao cultivo. Por exemplo, qual genética, qual planta de cannabis é indicável para aquele paciente, porque vai ter concentrações diferentes do canabinoides, então tem que indicar qual é melhor para aquele paciente, e também da extração, né, como o paciente vai fazer o remédio em casa. Sim. Então, esse suporte também técnico de cultivo e farmacêutico, a Reconstruir dá esse suporte, e claro, o médico tem que estar dando sempre esse acompanhamento com o paciente. Minha avó fazia em casa, minha avó. Eu tinha um cansaço nas pernas, dizer que tinha um cansaço nas pernas, né? E ela pegava a liambra, né, que chama? Liambra, isso mesmo. E botava com álcool num litro, ficava cheirosinha, bem frio. Aí, quando eu chegava da escola, passava eu nas ia pernas. a pé, né, aí passava nas pernas, rapaz, ficava bom. E é exatamente isso que se faz, é com álcool mesmo, porque a planta, ela tem tricomas, que são onde estão os canabinoides na planta. O álcool, ele quebra esses tricomas e fica tudo no álcool. Eu não sei onde ela arranjava. Plantava em casa, provavelmente. Eu tenho uma história também aqui, na década de 70, por aí. Cruzeta? Não. Aqui em Natal, as senhoras da classe média, né, que se juntavam para tomar um chá da tarde. E tomando chá e tal, ficavam todas alegres e tal, o chazinho da tarde. Com um bom tempo, um filho de uma delas chegou e disse: vocês estão tomando chá de maconha. Vamos tirar esse negócio daqui do quintal, porque senão vamos ter problema com a polícia. As senhoras ficaram desesperadas, mas inocentemente elas ficavam numa boa. E você vê que pensando no uso adulto, certo? A questão de risco
para o ser humano da cannabis, ela é muito menor que do álcool, por exemplo. A gente hoje romantiza o álcool de forma absurda, Sim. com mulher de biquíni na praia, com jogador de futebol em propaganda. A gente tem que ter um cuidado das substâncias em geral, né, das legalizadas, que tem um risco muito maior. A gente tem, por exemplo, o álcool, que você tem um consumo muito alto, você continua agindo de forma inconsciente. Você faz muita coisa, no dia seguinte não lembra de nada e ainda acha engraçado. Pois muitas vezes isso, bate o carro, bate a esposa, fere outras pessoas, né? Então a gente tem que ter a gente sabe que também tem uma diferença muito grande em relação ao uso adulto, que existe esse preconceito também. Uhum. E na questão da cannabis como medicamento, ela vem com um uso grande, ela vem cada vez mais criando espaço, mais pessoas aderindo. A gente tem, por exemplo, no Sírio-Libanês, em São Paulo, existe um núcleo de cannabis dentro do Hospital Sírio-Libanês. Olha. Então, aqui em Natal também, seria muito interessante que o UOL trouxesse isso para cá, tivesse mais pesquisa aqui. A gente tem uma lei do Estado da Cannabis, uma lei que promove educação, que promove pesquisa aqui no Estado, e tem que ser cada vez mais utilizada, que o UOL possa fazer pesquisa com cannabis. Por isso a regulamentação, a regra, porque senão todo mundo vai ter um pé de maconha no quintal. E aí pode fazer o bem. É porque não é para usar de forma indiscriminada, né? Nem pode, né? Tem que estar ali, né, acompanhado da doutora, tem que estar acompanhado de alguém. Não pode ser assim também. E como é que está, então, a regulamentação a nível nacional? É possível uma lei estadual? Uma lei estadual não é possível. Ela fica barrada ainda na lei federal. Então, hoje, o que se discute, o que tem mais palpável hoje nesse debate é o PL 399 de 2015, que passou por uma comissão especial da cannabis na Câmara dos Deputados. Passou a Comissão de Saúde? Não, foi criada uma comissão especial para ela. Ah, tá. E foi aprovada pela comissão especial. Agora falta Arthur Lira colocar em pauta para votação, para poder ir para o Senado. A votação na Câmara completa. Uhum. Então, daí vai para o Senado vota e depois vai para o presidente sancionar essa lei. Até onde a gente consegue enxergar, a Câmara está favorável. Até a bancada do agro está favorável, porque quando a gente fala nessa lei, ela traz o cânhamo, e o cânhamo está envolvendo totalmente o agro. Quer falar em ração animal, quer falar em fibra, quer falar em produção de construção civil, porque o cânhamo serve para várias coisas. A área veterinária, que também está envolvida cada vez mais. Hoje no Brasil, por exemplo, o veterinário está tentando aprovar pela Anvisa a prescrever para animais, que ainda não é autorizado, mas já é autorizado prescrever tanto médico como dentista. Dentista prescreve para mais para dores, pancada. Dentista para bruxismo, DTM, Sim. É o que essa pessoa está sendo indicada. Existe também o interesse de fisioterapeutas, de biomédicos, desses conselhos de fisioterapia e de biomedicina, para poder também, às vezes, autorizar, prescrever. Se estiver favorável, é fácil de passar. Está favorável. Há uma industrialização aí à frente, né, à vista, que interessa ao mercado que tem sustentado o PIB do Brasil. É uma planta que ela vai nutrir muito bem o solo e que ela pode ter um benefício muito grande aqui no semiárido, por exemplo. É uma planta que ela pode se adaptar aqui no Rio Grande do Norte, ela pode se adaptar à agricultura familiar, ela pode se adaptar com os agricultores que vivem de agricultura de subsistência. Então, ela é muito versátil, pensando no cânhamo para fins industriais. E a cannabis é assim, a gente tem um Brasil com terra sobrando para poder, de fato, fazer medicamento, e a gente tem que utilizar isso e não ficar pagando para fora. Hoje, o Brasil fica gastando todo o dinheiro para o exterior. Falando nisso, Felipe, eu até me lembrei de um episódio recente aqui do nosso Rio Grande do Norte, que a gente teve ali uma importação, né, que foi barrada, né? Não sei se você estava a par disso aí, se a Reconstruir estava participando disso, mas acabou sendo barrada porque inicialmente não tinha ali aquela autorização da Anvisa, né? Mas depois tudo se esclareceu e acaba que a pessoa que realmente estava precisando ali da medicação, né, recebeu em casa, né, recebeu esse medicamento, né. Foi um paciente que, de fato, a Reconstruir estava dando suporte para esse paciente. Sim. Desde o começo, a Reconstruir conseguiu fazer uma indicação de profissionais aqui em Natal que prescrevem cannabis, a gente consegue já fazer esse mapeamento para o paciente. Uhum. O paciente teve a indicação, no caso, para o uso de flores de cânhamo, né, certo. Então é um tipo de flor que ela não vai ter efeito psicoativo. E o paciente, quando chegou nos Estados Unidos, quando chegou aqui no Brasil, a Polícia Federal não sabia que a Anvisa permitia flores. Aí prendeu, achou que era, infelizmente, a mídia chamou de maconha gourmet, mas era remédio.
E depois de toda essa conversa, o advogado foi lá, mostrou os laudos, os documentos, o documento da empresa mesmo, tudo bonito, tudo conforme a lei. Ainda foi enviado para Paraíba, para fazer uma análise lá na Paraíba, porque não tinha como fazer análise aqui no Natal, infelizmente. Sim. Então demorou o paciente a ter acesso ao remédio. O maior problema foi isso, o paciente ficou sem remédio. Sim. E aí? Né? Se fosse algo muito mais urgente, como é que ia ficar, né? A sorte que era um paciente que estava sendo controlado com outros medicamentos ainda, sim, mas precisava de uma mudança de tratamento, porque não estava dando certo. Então, conseguiu se resolver, né? Ainda bem, conversamos com a Polícia Federal, tudo certo, não vai ter mais esse problema, né? Mas, infelizmente, por sinal, a Anvisa agora proibiu a entrada de flores no Brasil, mas já está tendo uma ação da justiça contra a Anvisa, para a Anvisa se justificar porque ela proibiu as flores, que antes ela permitia, agora está proibindo. Nossa, mas foi em virtude desse episódio? Não foi. Não sabe ainda. A gente pediu, o juiz pediu qual foi o motivo disso. Certo. Porque a flor do cânhamo é indicada muitas vezes para um paciente que faz um uso abusivo de tabaco, de álcool, que quer sair do tabaco. E o cânhamo, como uso vaporizado, ele entra como um redutor de danos. Né? Assim, tem vários usos para ansiedade também, para algumas crises, mas óbvio que é para uso já para adultos, a criança não tem como fazer esse tipo de consumo. Para criança ou é pomada, ou é óleo, ou é supositório. Muitas vezes o óleo é gastrointestinal, dependendo da situação da criança. Mas a gente vem cada vez mais dando suporte, tanto para os órgãos, né, aqui no estado mesmo, para a CESAP, para os conselhos e também para os pacientes. Então, a gente está sempre atento ao que está acontecendo aqui no estado. Maravilha. Suporte e informação. Vamos dar uma vaporização aí lá na poltrona de Arthur Lira, botar os pinguinhos de cannabis para ver se a vaporização de cânhamo, para ele botar na agenda, botar isso aí na agenda e aproveitar também muito bem a inteligência, a capacidade, a visão do juiz federal Walter Nunes. E ele, além de ser daqui de Potiguar, ele também presidiu, ou ainda preside, a Associação de Juízes Federais do Brasil, né? Um nome nacional. Sim. Hoje, que pode ter uma influência muito grande em outros juízes e nos magistrados em geral, né? Para que olhem, verifiquem, pesquisem, aprofundem o que há de estudos científicos dessa área do cannabis, para que a gente possa ajudar aí a industrializar, trazer... Avançar, né? Avançar e também popularizar mais, né? Popularizar com valores que estejam ao alcance da população. Né? Exato. Felipe, doutora, vamos... Pode aberto o evento? Como é, Felipe? Pode participar? O evento é gratuito, certo? Porém, o espaço ele é reduzido, então tem um limite. Acho que ali tem uns 200 110. cadeiras, 110? 110. Então, a gente já tem... Né? 80... Na OAB aqui? Na OAB aqui. Na Juqueira Ares, perto da prefeitura ou em Candelária? Candelária. Então, lá são 110 lugares, já tem 80 inscritos já hoje. Olha que legal. Então, a gente... chegar em casa pode ter certeza, depois dessa entrevista aqui, vai acabar a inscrição. Tomara, né? É importante, é uma pré-inscrição, certo? Que se faz, porque muitas vezes as pessoas ainda chegam a ter vaga no dia, então a gente pede que ainda assim as pessoas apareçam lá no dia, porque se tiver vaga, a gente consegue liberar para entrar. Mas é importante essa pré-inscrição. A gente vai ter no evento, pela parte da manhã, a parte médica, né? A gente vai ter a doutora Natácia para falar sobre o assunto também na área da geriatria, falar sobre Parkinson, sobre Alzheimer. A gente vai ter a doutora Mariana Muniz, que é psiquiatra, ela vai abordar o uso da cannabis no autismo. Doutor Leonardo Hoff, que ele é professor da UNP e também é reumatologista, para falar sobre dor crônica. E pela tarde, a gente vai ter o Dr. Walter Nunes, para falar sobre a importação de sementes de cannabis aqui no Brasil, como é feito esse processo jurídico hoje em relação à saúde e tudo mais. A gente vai ter a advogada Carla Coutinho, que é a advogada da Reconstruir, e também o advogado Dr. Bruno Henrique, para falar a respeito da questão dessas judicializações que acontecem hoje sobre o SUS e plano de saúde, quando a pessoa quer comprar a produtos à base de cannabis por esses planos, já que eles negam por não ter no rol de medicamentos, né? Mas a justiça autoriza muitas vezes a esses planos a serem responsáveis, né, pelo acesso para esses pacientes. Maravilha. Um dia de muita informação e conhecimento, sem dúvida nenhuma. Felipe, você só esqueceu de falar como é que eu faço essa pré-inscrição. Certo, perfeito. O link dessa pré-inscrição vai estar no nosso Instagram, certo? Então,
quem está aqui ouvindo a Jovem Pan, vai no nosso Instagram, que é Reconstruir Cannabis, cannabis com 2 N's. Então, no nosso link da nossa bio vai estar o link para o cadastro do evento da OAB. Maravilha. Então, é simples, cadastro lá, gratuito, e a gente espera que todo mundo possa participar. Evento que acontece? Dia 17 de agosto, uma quinta-feira. Maravilha. Dia 17 de agosto, então vai lá, se inscreve, vai, Reconstruir Cannabis, com Perfeito. 2 N's, tá certo? Pra você não esquecer. Vai lá, se inscreve, vai encontrar aqui a doutora Natácia Viana, vai encontrar o Felipe Farias por lá também, sem dúvida nenhuma, e vai encontrar muito conhecimento. A gente ganhou aqui até uns livretos, né? Tem tudo. Vão estar disponíveis lá também, Felipe? Felipe? Lá também. Pronto, olha, pra você aí, ficar por dentro de tudo. Até tá? o uso pelos índios. Pois é. Muito bacana mesmo, acho que é uma discussão que a gente sempre tem que ampliar, né, aqui no nosso país, sem dúvida nenhuma. Quero agradecê-los, muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui, por essa discussão tão importante. Muito obrigado, Andresa.